Olá! O Tira Dúvida de hoje é sobre a Guerra de Canudos, conflito armado ocorrido no sertão da Bahia entre 1896 e 1897, que envolveu o exército brasileiro e sertanejos da comunidade do Belo Monte, liderados por Antônio Conselheiro. É um dos episódios mais ricos de nossa história, presente em livros, no cordel, no cinema e na música. Para falar sobre o tema, contaremos com a participação do historiador Sérgio Guerra, doutor em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e professor adjunto da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. É um grande conhecedor de Canudos e da vida e obra de Antônio Conselheiro. Com a palavra, Sérgio Guerra, é com você. O episódio Canudos tem que ser visto como um dos grandes episódios da história do Brasil. Na realidade, Luiz Viana Filho, comentando aquele momento que o próprio pai dele, Luiz Viana, estava envolvido, ele dizia que Canudos era o confronto de uma sociedade urbana e litorânea, pretensiosa contra uma sociedade sertaneja, humilde e letrada. Né? Então, na realidade, é esse confronto. Eu cheguei a trabalhar isso no meu mestrado, cujo título é Universos em Confrontos, né? Onde eu coloco um universo litorâneo, letrado, o positivista, contra o sertão, que é o reduto da religiosidade, da oralidade e de uma vida menos moderna, por assim dizer. Né? Então, considerando isso, a gente tem que considerar também o momento. Na realidade, é o momento da instalação da República, que é um processo muito complicado, porque não é um processo com adesão popular. Na realidade, a gente costuma dizer que foi um golpe militar, né? E que foi aproveitado pelos civis, especialmente os grandes fazendeiros de São Paulo, que não tinham domínio do país. Então, há uma exacerbação do sentimento de defesa da República, de tal maneira que qualquer atividade que fosse considerada antirrepublicana, na realidade, passava a ser vítima desse fanatismo, que interessantemente se atribuía ao sertanejo de Canudos. Então, essa ideia de positivismo, que está inclusive na bandeira nacional, Ordem e Progresso, é um lema positivista, ela na realidade está acontecendo também, ou talvez mais ainda, com os republicanos. É bom lembrar que a República ela vem cercada de uma série de levantes contra a monarquia, mas não necessariamente republicanos. Né? Tanto é que a expressão que se usa é que o povo assistiu à proclamação da República bestializado. Né? Então, os governos republicanos iniciais, eles têm um pavor de qualquer coisa que pudesse ameaçar o caráter republicano. No caso de Canudos, a gente tem um grande problema. O próprio Conselheiro era um monarquista, ele acreditava que o poder vem de Deus, né? Está escrito em suas prédicas, mas, por outro lado, o ponto de ruptura é a instituição do registro e principalmente do casamento civil, porque o casamento civil retira do casamento religioso aquele caráter principal que tinha. Né? A gente ainda vive hoje muito essa preocupação, né, do casamento religioso, que hoje tem fins civis, mas na época não. Se extingue o casamento religioso e se institui o casamento civil. Por outro lado, Canudos representa aquele Nordeste que vivia sucessivas ondas de secas, né, e com a população de retirantes, e que vai encontrar na liderança e nas prédicas de Antônio Conselheiro um caminho para a sua vida. Não é à toa que ele é seguido por milhares de pessoas. E quando ele se fixa, depois do episódio de Maceté, que é um choque
de seus seguidores desarmados com a polícia militar. Ele se retira para Canudos, que ele chamava de Belo Monte, e aí ele se fixa e vai se fixar um número muito grande de pessoas, porque eram pessoas que estavam fugindo da seca. Nesse período, praticamente um terço da população nordestina vai migrar para outros estados, né, para as capitais, e também outros estados, como Rio e São Paulo. Bom, a partir de então, o Estado, por pedido do governo da Bahia, o Estado da Bahia manda a tropa militar, das polícias militares, e essas tropas são derrotadas. Então, cada derrota do governo republicano contra os moradores do Belo Monte é visto como uma derrota da República, que se sente cada vez mais ameaçada, a tal ponto que vai chamar o coronel Moreira César, que é o grande ídolo do Exército Nacional nessa época, exatamente porque tinha sido extremamente rigoroso na repressão de alguns movimentos, inclusive a revolta da Armada, contra o governo republicano. Portanto, não é à toa que Moreira César é o comandante da terceira expedição e, né, tinha o apelido popular de corta-cabeças, para imaginar como era o tipo, né? Bom, aí eu gosto de dizer que Canudos é um episódio que está hegemonizado, né, por dois personagens que roubam a cena, como a gente diz hoje. O Euclides da Cunha, que se torna um escritor de fama mundial a partir de seu livro, Sertões, que é a narrativa da Guerra de Canudos, como ele próprio diz, romanceada. E, por outro lado, você tem o Antônio Conselheiro, que é um grande líder desse povo todo. Líder muito mais religioso do que político, mas, como sempre, política e religião estão muito próximas, né? E Antônio Conselheiro é o grande pregador que consegue reunir boa parte desses pobres nordestinos que viviam em busca de um horizonte melhor. O estabelecimento dele no Belo Monte significa, numa expressão bíblica, a instituição da Nova Jerusalém, ou a terra onde jorrava leite e mel, no caso leite e cuscuz, né? E, por outro lado, era o lugar da promissão, onde se esperava que se construísse uma nova sociedade. E, de fato, era uma sociedade que permitia a fuga dos grandes coronéis, aquele sistema ainda de semi-escravidão, ou como o próprio Leles Piedade, que é o relator do histórico e relatório do Comitê Patriótico da Bahia, um dos livros fundamentais para quem quiser estudar Canudos, porque registra uma série de atividades e uma relação de moradores extremamente rica. O Leles Piedade, deputado constituinte pela Bahia e jornalista, ele vai denunciar que se estava voltando à escravidão para aqueles moradores do Belo Monte que sobreviveram à tragédia, né? São crianças que são vendidas, são cedidas, são doadas. O próprio Euclides da Cunha, ainda que com um caráter humanitário, ele leva um jaguncinho para São Paulo e vai dar a um educador que vai cuidar dele um certo tempo, né? E esse rapaz vai se tornar depois um professor, e há uma reconstituição de sua vida por uma colega nossa do Rio de Janeiro. Bom, por outro lado, esse confronto, né, ele tem uma característica de ser extremamente violento, especialmente pela repressão. Então, Canudos é esse episódio que a gente considera fundamental para se compreender o Brasil da exclusão, o Brasil da violência e o Brasil da repressão do litoral contra o sertão.
Com a história social, Canudos vai ganhar um destaque muito grande, especialmente com os novos estudiosos. Isso porque o aparecimento de uma nova teoria da história provoca uma nova abordagem desses temas. E marcante nesse particular é o professor José Calazans, né, que quando foi meu professor, ainda na década de 70, começo, ele era conhecido como folclorista. Ele foi meu professor de folclore. Mas Calazans, pela sensibilidade pessoal e por esse comprometimento com a literatura oral e de cordel, o professor Calazans vai ser o grande estudioso da temática Canudos no momento que pouca gente está estudando ela. Imagine que Calazans tem livros que são publicados ainda na década de 40, começo de 50. Né? E em torno de José Calazans vai se constituir um grupo de estudiosos, aí alguns já com origem na história social, que é o meu caso pessoal, e que vão se dedicar a estudar esse episódio com um novo olhar, especialmente o olhar daqueles que estavam entre a grandeza épica de Euclides da Cunha e a grandeza religiosa de Antônio Conselheiro. Então, na realidade, eu costumo dizer, e eu escrevi num texto há algum tempo, em que dizia que entre esses dois grandes heróis roubadores de cena, você tem 25 mil moradores do Belo Monte e do outro lado você tem pelo menos 6 mil soldados das tropas republicanas. E que são personalidades que estão desaparecidos com a história. Com esses novos jagunços, é uma brincadeira que nós temos com a gente, mas tem um caráter de recuperação, de positivação do xingamento jagunço. Né? O que acontece em determinados momentos. Por exemplo, Salvador tem um grupo cultural, os Negões, porque é uma forma de recuperar o nome negão, que era visto como pejorativo, mas sendo positivado. Então, com a adoção disso, a gente começa a ter novos enfoques da história de Canudos. Por exemplo, no meu caso, eu vou estudar no mestrado, por uma indicação do professor Calazans, a caderneta de campo de Euclides da Cunha, que é um documento que, como ele mesmo diz, escrito no calor da hora, e que ele não faz aquela revisão que vai ter nos sertões. Portanto, é o pensamento que está aflorando ele. Por outro lado, no doutorado, eu vou trabalhar um fotógrafo que é o único dos quais se conhece registro fotográfico de Canudos, Flávio de Barros. Então, eu vou fazer um estudo da Guerra de Canudos a partir de fotografias. Então, são essas novas abordagens que nos permite estar sempre construindo uma nova história e, no nosso caso, uma história social do Brasil.